Fala aí, galera! E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Todo mundo aí um pouquinho ansioso aí pra fazer os simulados, né, os exercícios. Espero que vocês todos vendem muito bem, consigam ir muito bem nos simulados. Espero muito de verdade. E a sala de hoje é justamente para isso, galera, para a gente rever alguns pontos e algumas questões justamente para o simulado de vocês. Lembrando que eu vou dividir essa aula em duas partes. Essa primeira parte agora a gente vai falar sobre alguns aspectos. Primeiro falando sobre a questão da República, falando sobre a crise de 29 e também falando também sobre a Primeira Guerra Mundial, beleza? E aí, próxima aula eu também vem abordando outros assuntos. Show? Até pra gente conseguir ampliar muito mais e também esse vídeo não ficar muito grande, né? Porque fica um pouco chato para vocês, às vezes fica complicado, você já esquece o que você ouviu lá atrás, né? E a ideia justamente dos vídeos é que eles sejam mais claros, que a gente possa tirar as dúvidas justamente na sala de aula, beleza? No WhatsApp. Lembrando que a sala de aula é o WhatsApp. Gente, é muita tecnologia, eu não sei direito não. Sabe que professor de história não vai muito bem com tecnologia, mas a gente inventa, a gente tenta, né? É isso o mais importante. Rapidinho agora só para molhar a garganta, tomar um cafezinho, né? Só para implicar com vocês, brincadeira. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Quando a gente viu esse bimestre, né? A passagem do Brasil, um período dele, né? A gente vai ver que a gente vai vir da passagem do período de abolição até o início da República, né? Esse vai ser o período que a gente vai estudar sobre o Brasil. E a gente vai ver que é o seguinte, um dos fatores que a gente trabalhou justamente nesse período republicano foram a questão da luta dos direitos dos negros, né? Dos direitos sociais dos negros. E a gente vai ver que é o seguinte, existe uma questão muito importante entre o processo de abolição em 1888, né? A proclamação da República no ano seguinte, 89, e a questão do negro depois na República. Por quê? Galera, seguinte, a monarquia no Brasil, durante muitos anos, se sustentou no poder por causa que ela ainda garantia o direito da mão de obra escrava, beleza? Por mais que boa parte da corte não tivesse escravos, tivesse escravos libertos. Mas ela por si só garantia esse direito para que os outros proprietários de terra pudessem ter mão de obra escrava. Então, quando a própria coroa acaba com a mão de obra escrava no Brasil, as elites políticas que tinham também o poder no Brasil, as elites políticas, as elites econômicas, resolvem justamente tirar a família real do poder, né? E aí o que vai acontecer também com isso? É que a questão do negro, com onde entra a questão do negro, a questão do negro nessa nova república tem nenhum, não possui nenhum tipo de mudança, né? O negro vai ser liberto da monarquia para a república também não vai fazer nada em relação a isso. E lembrando que nessa primeira parte da República o voto vai ser censitário, né? Então o que é o voto censitário? A pessoa precisa ter dinheiro para votar, né? Não era todas as pessoas igual a gente tem hoje em dia que qualquer uma pessoa pode votar, né? Independentemente da renda, independentemente do que ela tenha. Então, qual o problema? É que o papel do negro, durante a boa parte da República, principalmente nesse período que a gente está falando, não vai mudar. Ele vai continuar sendo marginalizado, né? Ele vai ser jogado justamente para viver à margem da lei, porque os próprios proprietários de terra não queriam mais eles, não serviam mais e foram substituídos justamente por europeus pobres, né? E para substituir essa mão de obra no campo e nas indústrias que já se iniciavam. Só que esse negro ele teve que ver marginalizado, teve que correr para os morros, né? Se favelizar. Ele favelizou boa parte do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, né? E qual o grande problema disso? É que você tem uma grande contingente social vivendo à margem da sociedade, beleza? E aí você não soluciona esse problema. E aí esse solucionamento desse problema só vem através justamente das lutas sociais adquiridas pelo próprio movimento negro, né? Exemplo disso, você vai ter a revolta da Chibata, que vai ser por causa de negros lutando contra um sistema de opressão na própria marinha. Você vai ter justamente a revolta do quebra-quebra
dos cortiços no centro do Rio, onde justamente alguns negros moravam e depois vão ter que passar a morar nas favelas. Então, boa parte desses negros, né, as escolas de samba, as comunidades, são condutos de resistências, né, à questão religiosa, a questão das matrizes religiosas africanas, como o candomblé e a umbanda, né, e aí eles vão servir como núcleos, né, de resistência, porque a própria sociedade brasileira marginaliza esses negros. E eles só conseguem se tornar justamente fortes e unidos e resistirem até hoje justamente por causa desses núcleos. Então, o que vai acontecer com os negros nesse primeiro período da República? Vão ser excluídos da sociedade, beleza? E só vão conseguir a sua inserção de novo da sociedade quando justamente eles conseguem se unir e criar associações, criar escolas, como as escolas de samba, manifestações justamente em relação à sua cultura, porque boa parte dos templos de Umbanda e de Candomblé são fechados e são perseguidos, beleza? Outro ponto também que eu quero falar com vocês, galera, é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Diferente de todas as outras guerras que ocorreram no mundo, em todo o mundo, né? E olha que a gente teve bastante guerra, né? Na verdade, desde o início da humanidade, a gente tem guerra. O homem vive praticamente em guerra porque é uma constante luta pela sobrevivência, beleza? Como assim, Hugo? Gente, o mundo em si ele não é fácil, né? E de certa forma a gente luta para sobreviver. Só que tem vários tipos de lutas de sobrevivência, né? E a gente é forçado meio que viver em um constante período de guerra. Então é por isso que a gente tem exército também até hoje. Isso é uma questão primitiva nossa, né? Lá desde da origem da própria espécie humana. E aí quando a gente fala dessa Primeira Guerra Mundial, ela tem um fator totalmente diferente de todos os outros tipos de guerra, né? Que ela vai passar a ser uma guerra mecanizada, uma guerra industrializada, com tecnologia, né? Porque você simplesmente a 200, 300 metros você pode descarregar uma metralhadora e você nem sequer vê quem você está matando, né? Diferente das outras guerras que ocorreram no passado, que você precisava de lança, que você precisava de espada, mas já existia arma. Sim, mas o tiro de arma demorava muito, né? Demorava muito. E muitas das vezes você dava um único tiro e, na verdade, boa parte da batalha ocorria no contato corpo a corpo. Beleza? E o que vai ocorrer com essa Primeira Guerra Mundial, né? Você vai ter a mecanização, a industrialização da morte, né? Agora a morte não vai ter mais rosto. Agora você vai ter um combate direto. Você não vai ter mais o combate direto. O combate agora vai ser mecanizado. Isso também traz justamente esse grande número de mortes que vai ocorrer na Primeira Guerra Mundial. Vai ser muito graças a essa mecanização da morte, tá bom? E exemplo disso também é muito inteligente, esse exemplo, é sobre a utilização dos gases, né? Dos gases na Primeira Guerra Mundial, como um gás mostarda, né? Que é tipo uma junção de cloro e tal. E aí esse gás, ele mata as pessoas, a pessoa sequer perceber. Quando a pessoa começa a sentir o cheiro do gás, praticamente ela já está declarando a sua própria morte, né? E a grande questão disso é que você não observa, você não vê, você não tem o contato de ver a pessoa morrendo, né? E quando você já encontra praticamente a pessoa morta, esses fatores também auxiliaram a banalizar muito também a questão da morte, banalizar a questão do envolvimento social no campo de batalha, né? Isso é a nova cara justamente da guerra e que traz também os horrores da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Gente, e o terceiro ponto, para terminar aqui, eu quero falar justamente sobre os impactos da Primeira Guerra Mundial, né, em relação à economia no mundo. Né? Porque boa parte das transformações no mundo vão ocorrer por grandes fatores que vai transformando a história da humanidade, né? A pandemia que a gente está vivendo hoje é um dos fatores que provavelmente devem mudar a história da humanidade, né? Vocês estão vivenciando a própria transformação da história, né? Porque você está tendo algo que é de uma escala global, onde todos os países estão envolvidos. A Primeira Guerra Mundial também é assim, né? Ela foi um conflito que praticamente pegou todos os países do mundo e colocaram também, de certa forma, aqueles que estavam no conflito direto e aqueles que estavam no conflito indireto, né, que também sofreram justamente com a Primeira Guerra Mundial. Só que veio com isso também a questão
da evolução econômica. E a evolução econômica nesse período e de potência estava se tornando os Estados Unidos, né? Primeiro você tinha a Inglaterra, que tinha dominado o mundo praticamente durante quase 400 anos, e só que a Inglaterra sofreu muito com a Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da sua própria população. Eles sofreram muito, porque olha só, imagina, você está numa guerra e a Inglaterra foi bombardeada, o exército inglês também morreram milhares de pessoas, né? Boa parte da população inglesa também acabou morrendo. E quando você tenta se recuperar de uma guerra, mesmo você sendo a maior potência do mundo naquele período, você ainda tem que pagar altas taxas. O que são essas taxas? Dinheiro. É realmente utilizar dinheiro para tentar recuperar a sua economia, né? Só que para isso, o que os ingleses faziam? Eles foram espertos, né? Eles utilizavam o mundo já de uma outra forma, né? Eles viam que poderiam acabar investindo, né? E aí, esse investimento deles também iam para os Estados Unidos, como os grandes bancos. Vocês também tinham grandes investimentos nos Estados Unidos para o resto da Europa, né? Então, os Estados Unidos também acabou formando a sua própria sociedade, né? Com muito desse dinheiro, com muito do dinheiro do que vinha da Inglaterra para os Estados Unidos, né? O restante de dinheiro que os ingleses tinham para investir em fábricas, para investir justamente no comércio, que foi muito importante. Os ingleses entendiam que era fundamental controlar esse comércio em Nova York e Londres, né? E meio que entender que essa conexão é extremamente importante para a Europa e para a América. E os Estados Unidos cresceram muito nesse período, né? Aproveitando justamente essa diminuição do poder dos ingleses. E eles começaram a crescer industrialmente. E aí eles praticamente criaram um novo estilo de vida, onde antes as pessoas viviam no estado de tentar sobreviver, né? Você tentava trabalhar para sobreviver. Agora os Estados Unidos praticamente criou um novo estilo de vida chamado America of Life, né? O que é esse America of Life? Esse America of Life, galera, é justamente o estilo de vida americano, né? Esse estilo de vida americano é justamente o quê? É na questão do consumo, na questão do luxo. Então, por isso que lá nos Estados Unidos tudo é grande, por isso que lá tudo envolve dinheiro, tudo envolve praticamente várias outras coisas, né? Que em outros países você não vê, porque isso faz parte do próprio estilo de vida americano, beleza? Isso vai definir muito bem depois o que vai ser crise de 29, porque você vai ter pessoas consumindo e vendendo, né? Enquanto você vai ter pessoas muito pobres. Só que o próprio Estados Unidos está te incentivando há anos. Cara, consome, compra, pede dinheiro emprestado e tal, para aumentar o consumo, aumentar a roda do consumo, né? Só que até uma hora também a gente vai ver que esses países da Primeira Guerra Mundial vão se recuperar. E muito disso também vai se encarar com esse estilo de vicano e a recuperação das potências da Europa, e aí isso vai entrar em conflito e vai auxiliar muito para a crise de 29, beleza? Então esse estilo de vida americano é fundamental para a gente entender até o próprio Estados Unidos até hoje, né? E também para a gente entender quais são os fatores das crises econômicas que vão ocorrer também nesse período de 1929. E a gente vai ver muito depois, lá na frente, que vai ocorrer uma crise de 2008, também causada justamente por esse estilo de vida americano do consumismo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, né? Esse pequeno resumo de 3 pontos importantes, e que a gente tire qualquer dúvida desse vídeo lá na sala de aula, tá bom? E vocês podem estar lá tirando dúvida, perguntando. Podem perguntar, não fiquem com vergonha não, porque faz parte de vocês tirarem dúvida, até porque eu já corrigi todos os exercícios, né? Então, sobre as dúvidas dos exercícios, espero que tenha ficado tudo claro. Mas vocês me procurem lá na sala de aula que eu vou responder com todo amor e carinho para vocês, beleza? Gente, um abraço para vocês e até amanhã.